Este é o versículo que eu quero tomar, o 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Amém? A primeira cabeça do diabo, com a qual ele arregimenta, rege, governa, conduz a humanidade, chama-se política. E como o Senhor está dizendo que a política é uma das cabeças do diabo? Porque nós vivemos no século 21, o período feudal, o período dos reinos monárquicos se passou. E a maioria dos países do mundo hoje ostentam a bandeira da democracia. E em qualquer país democrático, o sistema que o rege e que o governa é o político. E a política não é má nem ruim. Ela não é má nem ruim. Mas hoje ela está nas mãos erradas. A Bíblia Sagrada, através de Salomão, disse: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o mal governa, o povo geme. Infelizmente, a política é apenas uma cabeça. E como toda cabeça tem um mentor, nos dias de hoje, o mentor da cabeça política, maiormente no Brasil, é Satanás. Você pode gostar ou não gostar de política, mas você vive num Estado democrático de direito, e até para sair na sua rua, alguém politicamente decidirá se você sai ou se você fica. Nós temos aqui no nosso país 3 poderes e um quarto suposto, chamado Ministério Público. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, hoje só no Congresso Federal, pastor Davi, e no Senado, existem cerca de 900 disposições contra a família, contra os princípios morais e contra a igreja. Ninguém no estado político em que vivemos vai editar uma lei mandando fechar igrejas. Ninguém, nem o mais cruel dos comunistas fará isso, porque todo mundo se voltaria contra uma aberração dessa. Mas hoje Satanás usa essa cabeça para inviabilizar o evangelho no mundo. E ele diz: já que eu não posso proibir, eu posso criar leis para inviabilizar. E a política, maiormente no Brasil hoje, está sendo vergonhosamente manipulada e usada para inviabilizar o trabalho da obra de Deus nesse país. E por quê? Porque esse país, até pouco tempo, era o maior país católico do mundo. Mas hoje está se tornando uma nação evangélica rendida aos pés de Cristo. O poder político, alguém perguntou a um dos maiores criadores de arma do mundo, um dos maiores armamentistas do mundo: qual é a arma mais poderosa do mundo? E a resposta foi taxativa: não é o fuzil, não é o M16, não é a FAL, não são os tanques, não são os MiGs. A arma mais poderosa do mundo é a caneta.
Vire para quem está do seu lado, dê um abraço nele e fala assim: não tenha medo do revólver e tenha medo de uma caneta. Queridos, nós estamos falando de missões. A Inglaterra foi o berço missionário do mundo, mãe dos maiores avivamentos do planeta, berço dos maiores avivalistas e reavivalistas. Eu tenho ido, pastor Davi, tem muitos aqui têm ido, pois o berço do evangelho hoje é uma caricatura. Templos alugados para 10, 15 denominações, subdividindo a alocação do templo nos templos. Templos extremamente vazios, sem nenhuma frequência. E como pode o país mais evangélico do mundo, o berço do neoavivamento, se tornar num país onde o evangelho parece que quase fracassa? Através da cabeça chamada política, através da institucionalização, deputado, do pecado, que é o que estão tentando fazer no nosso país. Dar força institucional ao pecado, dar força legal ao pecado, fazer o pecado virar lei, aprovar uma lei que libere a maconha nesse país. Meu Deus do céu, pergunte para uma mãe que teve um filho envolvido com droga, pergunte para uma família que sofreu ou está sofrendo com alguém no crack, qual foi a primeira droga que ele usou, por onde ele começou para chegar no crack, e todos vão dizer: meu filho, meu neto, meu sobrinho começou com a maconha. Ah, meus queridos, preste bem atenção, o Estatuto do Deficiente está desde 2006 no Congresso para ser votado. O Estatuto do Deficiente Físico, desde 2006 engavetado, e ninguém tira. Por que não tira? Eu vou chegar na outra cabeça do diabo, que é o capitalismo. Não tira porque onera, traz ônus para o município, traz ônus para o estado, traz ônus para o governo, porque traz ônus para os empresários, porque tem que adaptar ônibus, tem que adaptar estradas, tem que adaptar calçadas, tem que adaptar prédios, e tudo isso onera, está engavetado, e colocam em caráter de urgência nessa nação, para se votar a liberação da maconha. Ou seja, liberar a maconha se tornou mais importante do que votar o Estatuto do Deficiente. Se isso não é a cabeça do diabo, me diga a cabeça de quem que é isso. Pode aplaudir ao Senhor. O senhor Jean William, arauto do inimigo. Eu não tenho medo de falar a palavra de Deus. Há 25 anos sou profeta. O diabo levantou esse jovem para destruir e pisotear os valores da família brasileira e tripudiar em cima do evangelho. Mas esse demônio vai ser expulso, porque o povo de Deus vai pisar nessa cabeça. Ele colocou na Câmara Federal agora um projeto para regulamentar a profissão de prostituta. E a filosofia? É por isso que eu prego a Bíblia, eu não prego filosofia, eu sou um estudioso. Eu leio, eu não leio só livro cristão não, como muitos que estão aqui, como o pastor Davi que eu conheço. Eu leio, questiono minha fé, já peguei a minha fé muitas vezes e botei em cima de uma mesa com budismo, com kardecismo, já botei e disse: agora eu vou me convencer de que eu estou errado. E toda
todas as vezes eu me convenci de que Jesus é o Deus que criou os céus e a terra, e permaneço na minha fé. Aleluia. Mas a filosofia é um sofismo. Toda filosofia é um sofismo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a filosofia tem aparência de verdade, e evangelho não é filosofia. O apóstolo Paulo, quando chegou na capital da filosofia, Corinto, com a sede da escola de Sócrates, aleluia, dentro da cidade, ele diz: a minha palavra e a minha pregação no meio de vós não consistiu em palavras persuasivas de filosofia humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu nunca vi vida transformada por filosofia nenhuma. Sofismas armados para pegar os incautos. Tadinha das prostitutas. A profissão mais antiga da terra. Em nenhum tempo da história da humanidade, prostituição foi profissão. E eles já colocaram como a profissão mais antiga. Não existe registro histórico na humanidade que prostituição tenha sido profissão em nenhum povo do planeta Terra, em nenhuma de sua época, de Adão até aqui. Outra, eu passei 6 anos da minha vida saindo de casa à meia-noite e voltando às 5 horas da manhã, evangelizando prostitutas nas ruas de Vitória. Pastor Suete, eu nunca encontrei uma prostituta que chorasse dizendo: o meu problema é que ninguém reconhece minha profissão. Se eu tivesse uma carteira assinada, eu era feliz. Nunca encontrei, ninguém nunca vai encontrar. Todas as prostitutas que eu evangelizei choravam e diziam: eu não quero ser prostituta, eu quero que alguém me tire dessa vida, eu quero voltar a ter dignidade. E alguém vem me dizer que vai ajudar a prostituta politicamente, fazendo uma lei que regulamenta a profissão de prostituição. E o pior dessa cabeça política na mão do diabo é que ela tem os neurônios massacrados. É uma cabeça sem hipófise, sem cerebelo, sem bulbo raquiano, é apenas uma caixa craniana. Porque observe você, se prostituição virar profissão, senhores, parece até brinquedo, pastor. Ninguém nasce advogado. Ninguém resolve ser advogado e dizer: agora eu sou advogado, vou advogar. Ninguém fala assim: eu agora vou ser engenheiro, vou construir prédio, vou assinar projetos arquitetônicos. Ninguém. Porque qualquer profissão séria no mundo se estuda e se cursa alguma coisa para ser. Se prostituição virar profissão nesse país, me diga onde vai ser a aula de prostituição. Nossos filhos vão ter aula de prostituição na escola? Quem serão os professores? Uma prostituta? Uma cafetina? Qual será o órgão regulador da profissão de prostituição? Quem será o presidente desse órgão? Porque a OAB tem um presidente. Vai ser um cafetão que será o órgão regulador? Que critério se utilizará para distinguir uma má profissional de uma boa profissional, ou seja, uma má prostituta de uma boa prostituta? O sangue de Jesus tem poder. Essa cabeça não vigorará nessa nação se você abrir a sua boca e profetizar. Levante a sua mão e diga: Satanás! Diga alto: Satanás! Aqui não! Nós vamos pisar! Diga: na sua cabeça! Agora dê uma salva de palmas para Jesus.